Nós vamos trazer aqui um casal para falar justamente desse momento, pequenos grupos, discipulado, que eles são fruto desse pequeno grupo. Eu vou convidar aqui o William e a Luane. Enquanto isso, os líderes vão se posicionando aqui. Nós vamos ter aquele momento onde vamos estar entregando as placas e depois a Denise vai passar rapidão também essa visão aí. E chamando aqui também novos líderes, nós estamos multiplicando, vamos ter mais um PG e vamos estar entregando aí as placas que vão estar fixadas nas suas casas. William e Luane vão testemunhar desse momento aqui. Graça e paz, igreja. Não sei se eu vou pegar a mídia de calça curta, mas se puder colocar, por favor, João 15, do 11 ao 15. Não sei se é possível. Bom, a gente veio para falar um pouco da célula, agora conhecida como pequeno grupo. Quando eu estava pensando o que eu ia falar, eu pedi para o Senhor me dar uma palavra que eu pudesse trazer, que resumisse um pouco a nossa experiência com os pequenos grupos. Então, João 15, eu vou ler rapidinho. Tenho-lhes dito essas coisas, para que minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Eu frequentava uma outra igreja depois de um tempo afastado, um tempo que não deu muito certo na minha vida, afastado. E aí eu frequentava outra igreja, mas eu sou uma pessoa muito fechada. Então eu entrava lá no fundo, ficava lá no fundo, ia embora depois do culto, e eu não conhecia ninguém na igreja. E aí veio a pandemia, e depois da pandemia eu comecei a assistir, eu estou falando a gente porque nessa época eu ainda não estava casado com a Luane. Comecei a assistir os cultos da NIB pela internet, e quando voltou o culto presencial, já com a Luane na minha vida, eu vim uma vez aqui na igreja, assim como quem veio aqui hoje pela primeira vez, recebi aquele papelzinho, e aonde tinha ali para escrever o que eu queria, eu falei que eu queria participar de uma célula. E aí passou um tempo, o Heriberto me ligou um dia, e me falou, se você quiser ir na célula hoje, é lá no bairro dos Estados, na casa da Mônica e do Otávio. E eu resolvi ir, só que eu cheguei muito cedo. E eu cheguei lá na frente, não tinha ninguém, eu não sabia se tinha que tocar ou não a campainha, se eu estava no lugar certo, eu voltei para casa. E aí o Rogério me mandou mensagem, falou, volta que nós vamos começar agora. Eu falei, eu já estou jantando, não vou mais não. E aí na outra semana, de novo, o Rogério me mandou mensagem, falou, vem essa semana e tal. E aí eu fui. Eu não lembro se você foi na primeira vez. A Luane já foi comigo. E naquele dia a gente foi tão bem recebido na casa da Mônica e do Otávio, por aquelas pessoas que estavam lá, que todo aquele tempo que eu passei indo numa outra igreja, entrando e saindo sem conhecer ninguém, naquele dia eu comecei a fazer muitos amigos. E eu vi ali pessoas que se doam pelos amigos, pelos outros. Então, a partir daquele momento, a gente começou a frequentar a igreja com mais regularidade. A Luane se converteu e eu já fiz o curso de homem ao máximo, a Luane fez o de mulher única, a gente se batizou, a gente tem irmãos da igreja que frequentam a nossa casa, a gente frequenta a casa dos irmãos. Então, a célula, o pequeno grupo, é uma bênção. A gente espera a quinta-feira, de verdade, a gente espera a quinta-feira para poder ir lá participar, porque é um momento muito bom da nossa vida. E aqueles que ainda não participam, os que são novos na igreja ou não participam, façam um esforço, participem de uma célula, porque ela é uma bênção. A gente teve, na semana do nosso batismo, a gente teve muita tribulação em casa. E a Lua colocou lá no grupo, olha, orem por a gente, orem pelo William, que a gente está passando por tribulação bem na semana do nosso batismo. Não que a gente fosse dar um passo atrás com relação a isso, mas foi uma semana bastante conturbada. No mesmo dia, o Gessé me ligou,
na mesma hora, na verdade, que a mensagem chegou, o GC me ligou. A Mônica e o Otávio estiveram lá em casa à noite, orando com a gente. Então, esse amor que a gente sente, que a gente recebe, o amor que eles têm pelo Fernando, pela Catarina, é uma coisa muito importante para quem está chegando na igreja e para quem está na igreja. Então, não deixe de participar de uma célula. E eu acho que é isso. Obrigado, William. Obrigado, Luane. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos acalmar o nosso coração. Amém. Queridos, o nosso culto racional, nós entregamos a Deus o nosso louvor. Nós já entregamos ao Senhor as nossas ofertas. E agora o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Amém. Agora é a vez do Senhor falar contigo, falar comigo. Então acalme o seu coração. A nossa oração é para que Deus agora separe o seu pensamento e leve ele cativo ali, para aquele lugar de intimidade, onde o Senhor quer falar com você. E nessa noite eu convido o pastor Ézio a estar aqui mais uma vez. Ontem tivemos aqui um culto atípico, né? Pastor Ézio, acho que em São Paulo não costuma ter muito apagão, né? Aqui raramente tem, tá, gente? Aqui não tem essas coisas não. Roraima não tem apagão. Tem não. Não tem. E foi uma bênção ali. Nós fizemos ali uma roda ali na frente da igreja. E o Senhor falou poderosamente. Hoje nós experimentamos 2 banquetes. Um banquete do céu, por meio da vida do pastor Ézio, onde ele nos trouxe mais uma ministração sobre como a igreja deve frutificar em unidade, em visão, em fidelidade. E também lá na casa da Mônica, né, na Conectina, que foi lá uma bênção. Também nos banqueteamos lá com bolo de chocolate, iogurte gourmet, enfim, várias coisas. E o creme de frango, que foi uma bênção, foi uma delícia. Então nessa noite você possa estar com o seu coração para receber a palavra nessa noite, diretamente do trono de Deus. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Ézio. Pai querido, nosso coração está alegre, porque até aqui o Senhor tem demonstrado o seu amor, sua graça, e nos tem cada vez mais, Senhor, nos dado a certeza que é no seio da comunhão, como nos diz o Salmo 133, que o Senhor derrama a sua bênção para todo sempre. Nessa noite eu te peço que continue a usar a vida do pastor Ézio. Continue, Senhor, a escondê-lo atrás de tua cruz. Que a tua mensagem, Senhor, através da vida dele seja revelada. E aquilo que o Senhor colocou em seu coração, ele possa ministrar para o deleite e o confronto das nossas vidas. Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E sermos conformados cada vez mais à imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Continua com ele, usa na tua presença poderosamente, como tens usado até então. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, a nossa súplica que fazemos, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. A Sara ainda está aqui? Já foi? Vocês têm contato da Sara? Tem, então diz para ela o seguinte, que da primeira inscrição à 100ª é responsabilidade da IBAGE, no evento dia 29. Da primeira à 100ª, o primeiro ao 100 que fizeram a inscrição para o dia 29, a responsabilidade é nossa, lá de São José dos Campos, tá bom? Então pede para ela mandar o Pix depois, para a gente poder poder abençoar vocês, tá bom? Deus abençoe. E não esqueça de dizer para ela, nós temos 10 projetos missionários em São José dos Campos, na nossa comunidade, na qual eu sou responsável por missão. Então pode dizer para ela também que eles são o 11º projeto. Tá bom? Dito isso, queria convidar vocês ao Evangelho de João, capítulo 15. Queria trazer com você a graça, a bondade, a misericórdia, do favor do Senhor pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Queria levar você à reflexão nesse texto, porque é tempo de frutificar. Falamos na sexta-feira sobre Lucas capítulo 8, ontem tivemos a oportunidade de ministrar em Neemias capítulo 1, e hoje nós seguiremos nessa jornada
pelo Evangelho de João, capítulo 15. Então, convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto, em que nós refletiremos sobre ele nessa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Ézio, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista, ou um dos pastores na Primeira Igreja Batista em Ibage, no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Uma igreja relevante, uma igreja abençoadora, uma igreja que tem visão missionária e tem expectativas no alcance das vidas e transformação de vidas. Então, me sinto privilegiado, já quero deixar aqui a minha gratidão a essa comunidade de fé, pela maneira como vocês nos receberam, pela gentileza do coração de cada um de vocês e pela maneira como vocês derramaram a graça de Deus na nossa vida. Tá bom? Nosso muito obrigado. Será uma gratidão eterna por tudo aquilo que vocês puderam nos oferecer. Nós encontramos aqui a Igreja de Cristo. Nós encontramos aqui a bondade de Deus. Nós encontramos aqui a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Evangelho de João, capítulo 15. O texto diz assim, dos versículos 1 ao versículo 17. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, diz o texto, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Estou lendo na versão NVT, tá bom? Para que vocês saibam. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai disse. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, e ele encerra assim dizendo, amem uns aos outros. Amém? Eu não posso esquecer, me faço acompanhar da minha esposa Ana, que está sentadinha aqui na frente. Casados há 27, estamos indo para 28 anos juntos, pela graça de Deus. Temos um único filho, que já falei sobre ele aqui na sexta, falei sobre ele no sábado, e falarei sobre ele hoje com muito orgulho e gratidão no nosso coração. Temos o Elias com 24 anos, já casado também com a sua Ana, e hoje pastoreando aos 24 anos também, Igreja Batista em Sião, em São José dos Campos, como pastor auxiliar, pela graça de Deus, tá bom? Pai, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos permite viver na sua presença. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, de podermos refletir na sua palavra, sermos encontrados pela sua graça, bondade, misericórdia e favor. Muito obrigado porque o Senhor nos presenteia nessa noite com a presença do Teu Santo Espírito. Aquele mesmo, Pai, que trabalhará na nossa mente, trabalhará no nosso coração e nos convencerá, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito que consola, o mesmo Espírito que ensina, o mesmo Espírito que dirige, o mesmo Espírito que trata. Por isso, seja nessa noite eu apenas um instrumento para o louvor da sua glória.
que seja eu apenas um instrumento daquilo que o Senhor quer realizar na minha vida, através da minha vida e na vida dos meus irmãos. Que os nossos ouvidos, assim como disse o irmão Gersé, estejam atentos para podermos ouvir a sua voz, que a nossa mente seja levada cativa à sua presença, e que tudo aquilo que o Senhor disser chegue à nossa mente, ao nosso coração, com um sonido agradável do favor do Senhor. Nós oramos assim e agradecidos o fazemos para o louvor do teu santo nome, e assim oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos? Tempo de frutificar para a glória de Deus. Eu quero abrir a exposição bíblica nessa noite, ou essa mensagem nessa noite, com uma frase de um homem chamado Chuck Swindoll. Chuck Swindoll, ele agora, um autor muito relevante, ele traz essa expressão para mim e para você, referindo-se agora ao Evangelho de João. Ele diz que o Evangelho de João é ao mesmo tempo charmoso em sua simplicidade e desafiante em sua profundidade. Ele diz que o Evangelho de João é uma obra rara de literatura que crianças gostam de diversão e filósofos de pensamento profundo podem desfrutar tanto um quanto o outro de maneira igual. João consegue dialogar tanto com uma criança quanto com um filósofo e se faz ser compreendido tanto por um quanto por outro. Por isso toda a literatura de João, ela caminha nessa direção. Queridos, esta alegoria que nós acabamos de ler no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 17, fica no centro de um discurso de despedida de Jesus junto aos seus discípulos. Jesus os reúne agora e começa a ministrar ao seu coração sobre o tempo da sua partida, sobre o tempo que se aproxima do fim. Desde o capítulo 12 do Evangelho de João, quando ele é ungido em Betânia, sob o olhar dos discípulos, sob a indignação de Judas, Jesus começa agora a fechar as cortinas do seu tempo terreno. O tempo do fim está chegando, sob a incompreensão dos discípulos, que não conseguem entender muito bem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Jesus vai entrar em Jerusalém, cumprindo a profecia, se você se recorda, de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Ele será aplaudido pelo povo, ainda que sob, obrigado querido irmão Antônio, sobre a incompreensão dos discípulos, pois para eles aquilo que Jesus dizia sobre se o grão da terra ou se o grão do trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Aquilo que ele disse no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, parecia naquele momento que não fazia o menor sentido, porque as expectativas dele acerca de Jesus era que o Filho de Deus repousasse os pés nessa terra, destituísse os governantes daquele momento e agora implantasse uma cultura real. Mas Jesus Cristo tem outros planos. Ele tem uma forma própria de agir. Jesus tem a sua própria engenhosidade. Então Jesus começa a divertir os discípulos sobre o valor da vida eterna e ao povo, de igual modo, sobre a necessidade de andar na luz, enquanto, diz ele, isso era possível. Porque ele vai começar a dizer que os dias começarão a se tornar muito mais difíceis. Mas apesar de todos esses sinais que Jesus havia realizado, o povo, diz o texto, no capítulo 12, versículo 37, não acreditava nele. Ainda que tudo aquilo estivesse sendo anunciado, ainda que tudo aquilo estivesse sendo dito, o povo não acreditava, porque para eles tudo aquilo que era dito não fazia o menor sentido sequer. Então Jesus começa a fazer essa advertência, Jesus começa a fazer esse tratamento, Jesus começa a dizer que eles buscaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação do próprio Deus. Isso está revelado no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 43. Há um conflito de pensamentos, há um conflito de sentimentos, há um conflito de expectativas, há um conflito de desejo na alma dessas pessoas. Quando nós chegamos aos capítulos 13 e ao capítulo 14, Jesus começa a falar sobre serviço, ele começa a falar sobre humildade, ele começa a falar sobre a promessa do Espírito Santo. Jesus vai anunciar a traição de Judas, ele vai falar sobre a negação de Pedro, ele vai fortalecer os discípulos falando sobre o caminho e lança a luz sobre a videira, quando ele diz
creiam que eu estou no Pai, e o Pai de igual modo está em mim. Versículo 14, capítulo 14, agora no versículo 11. Quando chega agora, no capítulo 15, Jesus começa a falar não somente sobre o valor, mas principalmente sobre a necessidade de se estar agora inteiramente em Cristo. Não apenas com Ele, mas ele diz, ligados completamente nele. Ele vai então começar a usar uma figura para explicar isso. Ele vai começar a falar sobre a videira, ele vai começar a falar sobre o lavrador, ele vai falar sobre os ramos que somos nós, e que cada um deles tem um jeito de ser e fazer, e cada um de nós precisa obedecer a um desses critérios na compreensão daquilo que está vivendo. Queridos e queridas, essa unidade a que Jesus se refere, ela será retratada posteriormente no capítulo 17. Ele começa no capítulo 15 a falar sobre essa videira verdadeira. Ele começa a falar sobre Deus como lavrador. Ele começa a falar sobre nós como ramos. Ele vai falar sobre essa unidade entre nós. E no capítulo 17, ele vai falar sobre a unidade entre ele, o Pai e nós. Uma unidade não apenas necessária, mas uma unidade vital para a sobrevivência na vida cristã nessa terra e a certeza da nossa vida eterna. Quando nós olhamos todo esse compêndio bíblico, o contexto em que Jesus pronunciou essas palavras é muito importante para a sua interpretação, porque naquela noite, naquela mesma noite, um dos seus discípulos o trairia. Por isso a importância da citação por tantas vezes de Jesus, e você na leitura desse texto do Evangelho de João, capítulo 15, você vai perceber que ele cita por várias vezes o verbo permanecer. Por várias vezes ele vai citar o mesmo verbo. Por isso, a importância dessa citação, porque é possível, escute isso, e isso é precioso demais para você. É possível, eu afirmo para vocês, diante da palavra de Deus, é possível estar muito perto de Jesus e nunca estar nele. É muito possível estar muito perto de Jesus e nunca estar nele. Por isso é importante ouvir sobre o Evangelho de João, capítulo 15, e entender a mensagem profunda que Jesus está compartilhando agora com os seus discípulos. Queridos e queridas, frutificar para a glória de Deus não é uma atitude apenas relacionada à vida cristã nessa terra, mas quando ele fala sobre frutificar nessa terra, ele está falando sobre algo que vai acontecer e vai nos impulsionar para a eternidade. Eu diria que frutificar na vida cristã nessa terra é o principal motivo, expectativa e razão daquilo que está por vir. Foi isso que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Ele vai dizer que se vocês comem, vocês bebem, ou se vocês fazem outra coisa qualquer, que vocês façam tudo para a glória de Deus. A glória de Deus, queridos, é a razão da adoração. Ela é o alvo a ser buscado pelo adorador. A glória de Deus, ela retrata a obra das mãos do Criador, como diz Jó no capítulo 36, no versículo 24. Ela é o retrato dos seus milagres, como diz João no capítulo 11 e também no versículo. Pode ser vista na terra, mas também nos céus, como disse o salmista no Salmo 19, no verso 1. Quando eu chego a 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 11, a expressão para mim e para você é sobre o frutificar para a glória de Deus. Ele vai dizer: você tem dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Ele pergunta: você tem dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar,
trará a glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele está falando sobre frutificar nessa terra, como expressão do amor de Deus, como expressão de uma ação plena do poder de Deus que é transformador. Mas isso somente será possível quando nós, escute, eu e vocês estivermos completamente ligados à videira e frutificando. Isso é necessário, isso é extremamente importante, e é isso que o Espírito Santo de Deus, nos tomando pelas mãos, levará a entender nessa noite, através do Evangelho de João, no capítulo 15. A videira verdadeira, escute, não pode representar apenas uma posição, mas precisa expressar uma condição, porque nós precisamos estar não somente, mas permanecer em Cristo para poder frutificar. Pastor, que lições nós poderíamos retirar a partir disso de frutificar para a glória de Deus? A primeira delas, que nós precisamos frutificar para a glória de Deus através de um relacionamento profundo. É o que diz os versículos 1 ao versículo 4. Por isso, Joel Beck, ou Bick, como você preferir, ele tem uma frase, que é o recorte de um livro, que ele diz assim: o caminho cristão não é um caminho intermediário entre dois extremos, e sim um caminho estreito entre dois precipícios. Ele diz, envolve viver pela fé com autorrenúncia, envolve travar uma guerra santa em um mundo hostil. É uma guerra árdua, pois o mundo não luta com justiça ou clareza, não aceita cessar fogo e não assina um tratado de paz. Por isso estamos entre dois, diz ele, precipícios. Queridos e queridas, o texto começa do Evangelho de João, capítulo 15, com uma coluna fundamental sendo apresentada pelo próprio Jesus. No versículo 1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quando Jesus se identifica como o eu sou, ele está fazendo uma declaração de sua total e completa suficiência em si mesmo. Na teologia, nominamos essa autossuficiência de Jesus de, repete comigo assim, aceidade de Deus. Toda vez que você ouvir esse termo teológico, aceidade de Deus, você está afirmando que Jesus, ele é autossuficiente. Ele não depende de nada, ele não depende de ninguém. Por isso ele afirmou em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou. Em João capítulo 5, versículo 26, ele vai dizer, o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho igual poder para dar a vida. Jesus, ele é autossuficiente. Por isso, Atos capítulo 17, no versículo 25, diz ele que ele não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Jesus, escute, pode fazer tudo à parte de nós, mas ele prefere contar conosco. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas ele nos dá o privilégio de realizarmos para a glória do nome dele. Por isso, nós estarmos ligados à videira é a garantia da sobrevivência, eu diria, da nossa vida cristã. Não é uma escolha, não é uma opção, é uma necessidade
se queremos viver, se queremos sobreviver, se queremos resistir, se queremos superar, nós precisamos estar vinculados, ligados à videira que é Jesus Cristo. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 28, vai dizer: nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, ele sacia a nossa fome, ele sacia a nossa sede, ele nos dá a direção, como diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, ele diz: eu sou a água da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição da vida. Consegue entender? Ele diz: eu sou o que sou. Tudo isso e nada menos do que isso. Por isso a união entre Cristo e o cristão, escute, ela precisa ser tão íntima quanto verdadeira. Independente dele, nós não possuímos vida, nós não possuímos poder, nós não possuímos nenhum vigor espiritual. A maneira como nós vivemos, a maneira como nos comportamos, a maneira como nós agimos, somente é possível porque recebemos de Cristo suprimento de graça, suprimento de auxílio, suprimento de capacitação. Nessa união realizada pelo Espírito, nós podemos andar com firmeza e percorrermos a jornada, eu diria, da vida cristã. O êxito da missão na propagação do Evangelho e na transformação de vidas depende de uma união profunda entre nós cristãos e o nosso Cristo. Por isso, eu quero deixar mais uma frase para você nessa noite, que diz assim: a superficialidade no relacionamento entre nós e Deus mostra o quanto dele estamos distantes e o quanto nos tornamos autossuficientes. Uma vida cristã superficial revela esta frase que eu estou apresentando para você. Aquele que deseja viver, frutificar para a glória de Deus, precisa entender isso, porque cristãos superficiais não compreendem, como diz Efésios, capítulo 3, versículo 18, não compreendem a largura, não compreendem o comprimento, não compreendem a altura, não compreendem a profundidade do amor de Cristo. A superficialidade da fé nos leva a admirar o Evangelho, mas não desejá-lo como forma de vida. Por isso é importante que nós entendamos tudo o que está sendo ministrado ao nosso coração nessa noite. A superficialidade da fé pode trazer, sim, muitas pessoas a Cristo, movidas por sentimentalismo, movidas por necessidades, como foi com a multidão que seguia Jesus. Mas escute, jamais os manterá ligados a eles ou a ele, enquanto houver superficialidade na vida cristã. Árvores com raízes superficiais são facilmente arrancadas de onde elas são plantadas. O Evangelho de João, no capítulo 6, retrata o maior discurso de Jesus. E diz que uma multidão o seguia, e Jesus não precisou ouvir deles qual era a motivação.
Jesus disse para eles qual era a motivação. Ele disse: vocês andam atrás de mim por causa de pão e de milagres. Vocês andam atrás de mim por causa de necessidades a serem satisfeitas. Se quiserem ir embora, disse Jesus, podem ir. E a Bíblia diz, está claro nisso, dentro do texto, que todos da multidão foram embora. Jesus então agora se vira para os discípulos e pergunta: vocês também querem ir? Podem ir. Eles disseram: para onde iremos nós? Se só o Senhor. Tem a palavra de vida. Para onde nós iremos? Como nós sobreviveremos? Como nós enfrentaremos esse mundo se nós não estivermos ligados no Senhor? Queridos, ramos que não estão ligados profundamente na videira, eles começam a secar, eles são arrancados com os ventos, eles não suportam as provas, sequer temporais e sequer tempestades. A ausência da videira faz com que seus dons e talentos deixem de ser utilizados e param de produzir frutos. É preciso estar ligado à videira. Nós precisamos nos unir a Deus e descobrirmos as suas estratégias para alimentar os famintos, para curar os doentes, para levar restauração onde há destruição e levar pacificação em todo lugar onde houver violência. Nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus e andar na direção daquilo que ainda não podemos ver, mas que Ele sabe que está a realizar. Queridos e queridas, a fonte inesgotável da graça de Deus está na videira. Repete comigo: a fonte inesgotável da graça de Deus está na videira. Queridos, arraigados na videira, nós nos tornamos cada vez mais experimentados. Como disse o apóstolo Paulo, sem estarmos vinculados a ela, nos tornamos completamente vulneráveis e suscetíveis a este mundo e naufragar nele. Por isso é importante estarmos ligados à videira. Segunda lição: tempo de frutificar para a glória de Deus, através de uma dependência plena. Se num primeiro momento nós falamos através de um relacionamento profundo, num segundo momento nós falamos através de uma dependência plena. Versículos 5 ao 8. E eu tenho mais uma frase para compartilhar com você acerca disso. Depender de Deus não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Aquele que não depende de Deus, ouçam isso, aquele que não depende de Deus já definiu quem governará a sua vida. Aquele que não depende de Deus já definiu quem é que governará a sua vida. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 17 e versículo 18, diz que a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz muitos frutos ruins. Mas ele continua dizendo: a árvore não pode produzir frutos ruins, a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Por isso a vida cristã
ela é repleta, eu diria, de inúmeros desafios. Diariamente nós somos convidados a superar, a vencer e prosseguir. Nós somos, eu e vocês, confrontados sobre as nossas razões e as nossas motivações. Nós somos convidados a um tempo de experimentação da graça abundante de Deus em meio aos desertos áridos da desesperança. Porque em todo o mundo, em todo o tempo, nós estamos sendo provados em nossa fé e desafiados em nossa espiritualidade. Nós estamos sempre diante de ações, mas também de consequências. Nós somos colocados diante de escolhas e apenas uma delas nos levará ao lugar certo, na direção da cruz e de encontro ao favor de Deus. Por isso é a lei da semeadura, no tempo da frutificação. Ela nos dá a oportunidade de recebermos privilégios, enquanto nos atribui responsabilidades. Como diz o tio Ben para o Homem-Aranha: grandes poderes, pois quando nós frutificamos, nós não o fazemos por nós mesmos, mas pelo poder que atua em nós, como diz Efésios, capítulo 3, no versículo 2. Lucas, capítulo 6, no versículo 43, vai dizer que essa árvore boa não produz frutos ruins. Pastor, o senhor já citou antes, eu citei Mateus capítulo 17, versículos 17 e 18. Agora estou citando Lucas capítulo 6, versículo 43, porque ele diz: porque uma árvore, ela é identificada por seus frutos. Escute, uma árvore, ela é identificada por seus frutos. Ninguém, diz Lucas, colhe figos de espinheiros, nem uvas, diz ele, de arbustos espinhosos. A pessoa boa, diz ele, tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala daquilo que o coração está. Por isso não será o tempo, ou mesmo as circunstâncias, que limitarão a trajetória da igreja triunfante. Queridos e queridas, Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo será o mesmo para sempre. Está na hora de sairmos dos calabouços da timidez que nos aprisionam, retirar os grilhões do medo, retirar os grilhões da incredulidade. É a hora, é o tempo de frutificar. Todos os dias, as dúvidas, todos os dias os medos, todos os dias as circunstâncias se postam à soleira das nossas portas do coração, e elas tentam nos convencer de que não vale a pena continuar. Todos os dias, os emissários do desânimo diariamente sugerem a cada um de nós que é melhor desistir. Vai dar muito trabalho. Nós éramos há 14 anos atrás, em nossa comunidade, 70 pessoas. Escute, há 14 anos atrás, nós éramos em nossa comunidade 70 pessoas. Nós somos hoje 1.300. E alguém diz: era tão bom quando nós éramos só nós. Conseguem entender a importância disso?
mas é justamente durante o enfrentamento, escute, dos desertos da vida, que nós aprendemos o valor de não desperdiçarmos o tempo, dando ouvidos à voz das dificuldades. Quando nós damos a devida importância à providência divina, percebemos que a graça de Deus não é refém das circunstâncias, mas está acima delas, está além delas, está na hora, escute, Nibe, em nome de Jesus, está na hora de abandonarmos as predições que nos impedem de avançar. Nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e precisamos correr com perseverança a corrida que está diante de nós, como diz Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Autonomia de decisão. É preciso deixar. É tempo, queridos, de frutificar. Jesus disse em Mateus 22, 29, escute isso: o erro de vocês, diz Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi Paulo quem disse, escrevendo a Timóteo: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas Ele nos deu um espírito que nos dá, repete comigo, poder, amor e autocontrole. É esse o poder do Evangelho. É tempo de frutificar, mas nós, a igreja, precisamos crer e nos movimentar. Porque o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 35, diz assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita, está na hora de frutificar. Queridos, avivamento, e alguém me perguntou isso hoje, pela manhã. Avivamento não é o fogo que desce, escute, avivamento não é o fogo que desce, mas é a brasa que espalha. Avivamento não é o fogo que desce, é a brasa que espalha. Não é tempo de nós recuarmos, nós precisamos nos ocupar mais com a presença de Deus do que nos envolver com questões desse mundo. É tempo de frutificarmos através do poder da palavra e do mover do Espírito. Santidade, fidelidade, justiça, amor. É tempo de sermos santos, porque Deus, Ele se relaciona em santidade. Ele quem disse, sede santos porque eu sou, sede santos porque eu sou. Por isso, olhe em volta, olhem para fora. Este tempo não deve nos amedrontar. Esse tempo não deve nos paralisar. Esse tempo não deve nos levar a conformar. Esse tempo precisa nos desafiar. Queridos, nós estamos entre a promessa e o seu cumprimento. E entre um e outro certamente haverá desertos. É durante a travessia que compreendemos de maneira mais profunda o ser de Deus, a graça de Cristo e o poder do Espírito. As tragédias ocorridas ao redor do mundo, se não forem vistas pelas óticas pela ótica da providência divina, nos oferecem um tempo de muitas oportunidades. Precisamos enxergar o caos que está ao nosso redor como oportunidades de lançar as sementes do Evangelho. Está na hora, é tempo de frutificar, está na hora da igreja de Cristo sair da passividade e cada um de nós sair do anonimato. Está na hora de cada um de nós sair do anonimato.
nós somos pelo poder da palavra. Escute, nós somos pelo poder da palavra a voz profética para essa geração. Pelo poder da palavra, nós somos a voz profética para essa geração. Não precisa se amedrontar, não precisa se intimidar. Creia, creia, porque Deus nos convidou. Por último, tempo de frutificar para a glória de Deus, através de uma vida cristã perseverante. Evangelho de João, capítulo 15, então os versículos de 9 ao 17. E eu tenho mais uma frase para compartilhar com vocês sobre perseverança. A perseverança, ela é uma marca do cristão. Aquilo que fazemos precisa obrigatoriamente revelar quem nós somos em Deus. Aquilo que nós fazemos precisa revelar quem nós somos em Deus. E eu já disse para vocês e vou repetir para que você grave, para que você memorize: avivamento não é o fogo que desce, é a brasa que espalha. Não é tempo de recuar, é tempo de frutificar. Se existe um tempo em que a graça de Deus precisa ser percebida através das ações da sua igreja, esse tempo se chama hoje. Esse tempo se chama hoje. Os acontecimentos, queridos e queridas, visto pelo mundo afora, não podem apenas nos comover, não podem apenas nos indignar, não podem apenas nos sensibilizar, mas eles precisam nos mobilizar, precisam colocar as nossas pernas em movimento. Quando nós somos surpreendidos entre meio aos mares revoltos que assolam a nossa autoconfiança, nós percebemos, a exemplo dos discípulos na travessia do lago de Genezaré, o quanto Cristo precisa acalmar as tempestades dentro de nós, para depois acalmar as tempestades que estão fora de nós. Ele acalma primeiro o nosso coração, para depois acalmar a tribulação que está fora dele. Temporais e tempestades que surgem inesperadamente nesse tempo, põem à prova a nossa fé, nos tira dessa zona de conforto e nos mobiliza de encontro à missão proposta. Queridos, pelo poder do Espírito, Deus retira de nós a timidez e nos enche de ousadia. Ele nos dá a visão, mas também nos dá a direção. Ele nos dá a visão, mas também a direção. Queridos e queridas, o mundo precisa conhecer o poder indestrutível, o poder inabalável de Jesus, que é capaz de transformar pessoas e cenários, ainda que em meio a uma natureza trágica do mundo. O Evangelho de Jesus, ouçam isso, ele é capaz de saciar a sede, ele é capaz de saciar a fome humana para sempre, e não apenas temporariamente, para sempre, e não apenas temporariamente. Isso não significa termos que atravessar fronteiras, termos que atravessar oceanos para chegar à China, por exemplo, onde cerca de 250 mil pessoas, escute, entre 15 e 34 anos cometem suicídio todos os anos. Todos os anos, pessoas nessa faixa cometem suicídio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes, mover os pés no ritmo do Espírito Santo
significa frutificar, acolhendo pessoas em nosso bairro. É aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por isso foi João quem disse, em 1 João capítulo 3, versículo 8, o Filho de Deus, e isso é precioso e lindo demais, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Por isso a igreja de Cristo, ela é triunfante, porque ela é um instrumento do Senhor para destruir a obra e as obras do diabo. Por isso, essa é a promessa em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno e da morte não a conquistarão. Queridos, escute, no original grego, essa expressão não está dizendo que o inferno se lançará contra a igreja, e a igreja levantará os seus escudos de proteção. O que o texto em grego está dizendo é que a igreja é quem se lança na direção do inferno. É a igreja que se mobiliza, e é o inferno quem tem que recuar. Não é a igreja quem fica acuada, mas é o inferno que recua diante do poder e da autoridade do nome de Jesus. Neste tempo está sendo colocado diante de nós uma mesa com as mais diversas propostas. Escutem, mesas que oferecem religiosidade exterior, mas não transformação interior, fé para todo tipo de consumidor. E nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no nosso entorno. Está sendo oferecido para a igreja do século 21 um evangelho com um E minúsculo, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem cruz. É o evangelho temporão que nos é apresentado por Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, que ele descreve como sendo tempos muito difíceis. Por isso a cruz e a morte de Jesus, eles foram capazes de silenciar o poder das trevas. Quando Jesus Cristo dá o seu brado de vitória na cruz e diz: tetelestai, está consumado. A cruz e a morte não foram capazes de silenciar o poder e a autoridade do nome de Jesus, porque diz uma linda canção: toda morte vencida gera vida. Escute, toda morte vencida gera vida. A diáspora soprou a semente do evangelho para os 4 cantos da terra. O sangue dos mártires foi a semente do cristão. Perseguições não impedem o avanço do evangelho. Escutem com muita atenção. Queridos e queridas, olhem para mim. Podem amordaçar os nossos lábios, mas nunca silenciarão a voz do nosso testemunho. Olhem para mim. Podem retirar nossa liberdade, mas jamais serão capazes de aprisionar a mensagem da cruz. Podem fechar fisicamente as igrejas, mas nunca retirarão o poder que está dentro de nós. Nunca retirarão o poder que está dentro de nós. Efésios capítulo 5, versículo 9 diz: pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. Está na hora de frutificar.
quando nós lutamos para nos conectar àqueles que sofrem como resultado de situações tão complexas, nós lembramos os momentos de necessidade da nossa própria vida. É o que acontece agora nos pequenos grupos. Quando nós nos interrelacionamos com os outros, nós descobrimos muito mais acerca de nós. Por isso é tempo de avançar, é tempo de frutificar. João, no capítulo 20, no versículo 21, vai dizer: paz seja com vocês. Assim, escutem, e eu encerro aqui a minha palavra: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Deus abençoe. Eita Jesus. E aí, você vai sair daqui? Aleluia. Já estamos encerrando nosso culto de celebração. E eu peço que você não disperse, que você esteja agora refletindo naquilo que Deus falou com você. O texto que nós lemos, ele é bem claro. Jesus, ele deixa claro e evidente que se nós quisermos fazer alguma coisa, a gente só pode fazer ligado nele. Não vai ser o nosso conhecimento, os nossos talentos, não vai ser nada que você tem, querido. Afinal de contas, não é nada sobre nós, é tudo sobre ele, é tudo sobre a cruz, é tudo sobre a morte, sobre a ressurreição, e o Evangelho é perdão. Nada mais, nada menos do que perdão. Convido a igreja a estar de pé. E nessa noite nós temos, diante do que a palavra nos revelou, nós precisamos tomar decisões. Diante daquilo que Deus falou com você nessa noite, eu me pergunto, faça essa pergunta para mim: o que farei com isso? O que é que eu vou fazer com isso agora? E nessa noite o Senhor tem dois convites. O primeiro deles, que eu quero fazer nessa noite, eu não sei como está você, a sua vida, mas como bem colocou o pastor Enzo aqui nessa noite, Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, Ele tem poder sobre as obras das trevas. E o que esse mundo tem para te oferecer, tem para nos oferecer, é somente morte e destruição. Se nessa noite entrou alguém aqui por aquelas portas, que talvez precise da água da vida, que talvez esteja necessitado do pão que desceu do céu, hoje é a noite de você se saciar na presença de Deus. Porque o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. E nessa noite Ele oferece a água que vai te alimentar. O ser humano precisa basicamente de 3 coisas, e o Senhor é essa coisa que Ele te oferece. Ele é a luz do mundo, nós precisamos de luz. Ele é a água da vida, nós precisamos de água.
Ele é o pão que desceu do céu. Eu e você precisamos de pão para sobrevivermos. Se nessa noite entrou aqui alguém que ainda não provou do pão da vida, da água da vida, do poder de Deus revelado em Jesus Cristo, que é capaz de destruir toda e qualquer obra das trevas, hoje é a noite de salvação para o seu problema, para a sua vida. Sua vida em Cristo não será isenta de problemas, mas Jesus estará com você no barco, em todas as tempestades. E nessa noite, como bem disse o pastor Ézio, Ele quer acalmar a tempestade que sai dentro do seu coração. E o segundo convite que eu tenho para você nessa noite: se você que já provou do pão que desceu do céu e vive uma fé baseada somente em milagres, hoje é a noite de você se ligar na videira de verdade. Hoje é a noite de você deixar de ser aquele discípulo que vive somente de movimento, atrás do pão, atrás de milagres. Hoje é o dia de você ser o milagre, de você frutificar. Nova Igreja Batista de Boa Vista, frutificar no seu trabalho, frutificar no seu colégio, frutificar na sua faculdade, frutificar onde você estiver, porque o Senhor já te deu o pão, já te deu a água da vida. Agora você precisa alimentar, você precisa fazer com que as pessoas venham até a videira verdadeira e provarem do pão que desceu do céu, provarem da água que mata toda sede. E enquanto nós estivermos cantando nessa noite, louvando ao Senhor, eu peço que a igreja continue orando, esteja atenta ao que o Espírito diz à igreja, ao que o Espírito está falando aos nossos corações essa noite. Se você quer ter a tempestade da sua vida totalmente acalmada, saiba que Jesus pode acalmar essa tempestade. Basta apenas você reconhecê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador de sua vida. E se você nessa noite entrou aqui e vive uma fé somente baseada nos milagres de Cristo, eu lhe convido a você ser esse milagre, a frutificar e a tomar uma decisão nessa noite de ser aquele que vai estar ligado na videira e vai trazer mais pessoas para beberem desta videira, cuja a verdadeira água é o verdadeiro pão, Cristo nosso Senhor. Então, enquanto nós estivermos cantando, você não perca tempo, tome esta decisão em um ato profético. Digo, eu quero o pão que desceu do céu, eu quero esta água da vida, eu quero me saciar desse banquete de Deus. Você tem a oportunidade de estar nessa noite fazendo a sua profissão de fé. E você que quer se ligar na videira e ser um milagre, também hoje é noite de decisão. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Santo Espírito de Deus, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você
Oh Deus, Santo Espírito. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Santo Espírito de Deus, sopra nesse lugar. Existe um fogo, Oh Deus. tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo cerrado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Santo Deus, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Cristo ao longo de sua vida disse aos seus discípulos: eu não chamo de servos, eu chamo de amigos. Cristo quer ser mais que o nosso Salvador, Ele quer ser o nosso amigo. Quando Ele revela ao apóstolo João na igreja de Laodiceia, e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. E isso retrata o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer entrar em nossa vida, Ele quer entrar na intimidade da nossa casa. O que Deus na eternidade sempre desejou e sempre desejará é ter comunhão conosco. E se nessa noite você precisa conhecer este Deus, Ele te dá a oportunidade nessa noite. Abra a porta do seu coração e diga: Senhor, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta para que o Senhor entre, acalma a tempestade da minha vida, tome o governo, o domínio da minha vida. E certamente você não será mais o mesmo, porque aquele que conhece
que prova do pão que desceu do céu e da água da vida, jamais terá fome, jamais terá sede, e não passará nenhuma necessidade em qualquer termo que você possa imaginar. Por isso, nessa noite, cadê aquele que quer tomar a decisão de: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero te aceitar como meu Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração e ter comunhão contigo. E nessa noite eu quero que o Senhor governe a minha vida e acalme as tempestades pelas quais eu estou passando. Onde está aquele que nessa noite gostaria de abrir a porta do seu coração para o Senhor? Onde está aquele que quer passar a eternidade ao lado daquele que sonhou e que sonha ter comunhão? Nada mais que isso, comunhão e intimidade. É isso que Deus quer. Se nessa noite alguém que ainda não experimentou essa comunhão com Ele e gostaria de abrir a porta do seu coração, nós não queremos deixar de passar essa oportunidade e franquear para você a oportunidade da graça. Há alguém nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus? Levante sua mão em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E se nessa noite, querida, você entendeu essa palavra, ela falou o seu coração, e você quer ser mais do que um discípulo que vive de milagres, mas se você quer ser alguém que quer ser o milagre, eu convido você a fazer desse altar o lugar onde você vai declarar em ato profético que eu quero ser esse milagre. Eu quero ser um milagre nessa igreja. Eu quero ser um milagre nesse bairro, nessa comunidade. Eu quero ser um bairro nessa cidade. Eu quero ser um milagre na minha faculdade. Eu quero ser um milagre no meu trabalho. Eu quero ser um milagre na minha escola. Eu quero ser um milagre lá no cursinho onde eu frequento. Eu quero ser um milagre dentro da minha casa. Eu quero ser um milagre para minha mãe, para o meu pai. Eu quero ser um milagre para meu marido, para minha esposa. Eu quero ser um milagre para os meus filhos. Eu quero ser um milagre para os meus irmãos. Eu quero ser um milagre para que o Senhor veja em mim a sua obra refletida, e tudo aquilo que nós fazemos possa refletir a glória daquele que nos chamou, nos libertou do império das trevas para o seu reino de amor, para o seu reino de luz. Enquanto nós estivermos cantando em nome de Jesus, venha ao altar do Senhor em um ato profético, dizendo: Senhor, a partir de agora eu serei esse milagre. Aleluia. Tem fogo, Ele tem, Senhor. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, eu já coloquei. Venha, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite, que nos desafiou, que nos confrontou, que diz não aquilo que nós queremos ouvir,
mas que diz aquilo que nós precisamos ouvir. Porque como um bom Pai que é, Senhor, o Senhor quer nos instruir em teus caminhos de vida, nas veredas da justiça, da retidão, nas veredas da santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Nessa noite está a tua igreja, o teu povo reunido, celebrando, mas Senhor, com o coração decidido, de nessa noite, Pai, ser essa igreja, ser este povo que irá ligado à videira verdadeira, irá frutificar para o reino de Deus, irá em atenção e em obediência ao comissionado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer discípulos e ser esse discípulo que o Senhor espera que sejamos, e além de tudo, fazer, Senhor, com que a nossa vida seja frutificada pela obra, pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Estão aqui o teu povo, está aqui o teu povo. Nessa noite, reveste-lhes da autoridade, do conhecimento da palavra, da autoridade e ousadia com a qual o Senhor argumentou e equipou os seus apóstolos, os seus discípulos, para que eles saíssem de Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, anunciando o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nessa noite, Senhor, reveste o teu povo, a tua igreja, os jovens, as crianças, os adolescentes, os anciãos, com autoridade, com o poder do Espírito Santo, munidos com uma preciosa semente da palavra de Deus, para anunciar o evangelho da salvação, que resgata almas, que resgata a vida, que restaura casamentos, que restaura as almas que estão em depressão, que restaura os mais quebrantados espíritos em novos homens, novas criaturas, semelhantes ao seu Criador. Portanto, nessa noite, Senhor, que o Senhor ouça a súplica do teu povo, que está sendo realizada nesse lugar, porque nós sabemos que os teus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir as nossas orações, as nossas súplicas que fazemos aqui. Nessa noite, capacita, dá, Senhor, autoridade a eles, para que a partir dessa noite, num ato profético que fizeram, Senhor, ao sair de seus lugares e a declarar com todas as testemunhas, que irão ser milagres, irão frutificar para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos por cada um dessas vidas que te reconhece e que precisa, Pai, estar ligado na videira verdadeira, para que possamos de fato darmos frutos que evidenciem o nosso novo nascimento, a nossa nova vida em Cristo Jesus. Assim nós oramos, e todos aqueles que acreditam e creem no poder dessa palavra, digam amém, aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno do seu aplauso, querido. Aplauda o Senhor. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele, tudo sobre Ele. Amém? Uau! Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Nós estamos encerrando. Espero que o Senhor tenha falado com você. Perdão por termos ultrapassado, mas nós estamos em festa, nosso horário, mas nós estamos em festa e por mais que a gente tentou ajustar, às vezes foge um pouquinho do nosso horário. Mas nós temos agora um bolo aqui em cima, né? Vamos cantar parabéns para esta obra de Deus em nossas vidas, chamada igreja, e que você possa desfrutar, além desse banquete que foi nos dado aqui pela vida do pastor Ézio, que vai estar conosco ainda até na terça-feira, e na madrugada de quarta-feira, ele estará, no início da quarta-feira, estará voltando para São José dos Campos, já levando a nossa saudade, já levando boas e maravilhosas lembranças de banquetes, de palavras que realmente edificaram o nosso coração. Você foi edificado, querido? Amém. Pastor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chama a dona Ana também. Quero honrar vocês aqui perante toda a igreja. Talvez nem todas estarão amanhã e na terça-feira, mas eu gostaria que vocês pudessem olhar bem para esse povo aqui, ó. Igreja, olhe bem para o pastor Ézio, bem para a irmã Ana, e que você esteja orando.
para que o Senhor fale ao coração da igreja. E esta oração também confirme no coração do pastor Ézio, no coração da irmã Ana, no coração do seu pimpolho lá, que vai ficar distante de você, do Elias, para que a obra do Senhor seja feita conforme a soberana vontade dEle. E que o Espírito do Senhor testifique com a igreja, com o Espírito do pastor e com o Espírito de Deus. Amém? Você quer abençoar ele? Vamos estender nossa mão para cá e dizer: pastor, vamos lá, vamos repetir: pastor Ézio, irmã Ana, muito obrigado. Obrigado pela servidão. Obrigado pela disposição, pela generosidade de estar conosco aqui nesses dias, e por ter conhecido parte do povo que está aqui e que vai morar no céu com eles, com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, Deus. Amém. Ainda não é despedida, não chora não. Não chora não, querido. Ainda vai ter mais coisa, muita coisa. Amém? Eu gostaria que o pastor Ézio fizesse a oração encerrando este culto e nos despedisse com a bênção apostólica. Não do culto, mas para a gente subir para cá, tá? Para cantarmos o parabéns. Tem um coquetel aqui agora, né? Preparado com amor e carinho para todos os nossos irmãos, inclusive os nossos visitantes, viu? São prioridades. Amém, queridos? Eu encerro minha palavra com vocês aqui, deixando a minha gratidão e deixando um recado. Prestem bastante atenção. O Senhor não me tirou de São José dos Campos para vir a Roraima apenas para pregar em razão do aniversário dessa igreja. Deus não me tirou de São José dos Campos e trouxe a minha Ana para Roraima apenas por causa de um processo de sucessão pastoral. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim: esteja com os ouvidos sensíveis, esteja com os ouvidos atentos, porque eu estou fazendo coisas maiores do que aquelas que vocês imaginam. O pastor Ézio e a irmã Ana são apenas instrumentos de algo que Deus quer comunicar a vocês. Aliás, Deus já está comunicando a vocês. Então percebam esse mover do Espírito. Aquilo que Deus está comunicando está além disso, além das minhas razões, das minhas motivações. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam presentes em São José dos Campos, aqui em Roraima e em todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra. Que o teu povo nesse lugar receba em todo o tempo, com ousadia, com intrepidez, o poder transformador do Evangelho e a presença plena do Espírito Santo do Senhor. Nós oramos assim, com nosso coração repleto, pleno, cheio, transbordante de gratidão, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu ver, ouvir e viver ao longo desses dias. Assim nós oramos agradecidos, pedindo que na quarta-feira, na madrugada, o Senhor nos faça retornar a São José dos Campos em segurança, guardando o nosso coração, protegendo a nossa vida. E assim o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Deus abençoe a todos.